Eu sou professora Dinamara Machado, professora doutora Dinamara Machado, e nós estamos no Educa Brasil, produzindo conhecimento. Eu peço licença para entrar um pouquinho na sua vida, porque eu e os meus convidados temos sempre a possibilidade de mostrar carreiras, profissões, possibilidades a partir da educação, possibilidades de empregabilidade, de ter a dignidade do trabalho. Como a gente sempre fala, a emancipação humana acontece pelo processo da educação e pelo trabalho. O Educa Brasil, produzindo conhecimento, é um programa da TV Profissão. Faz parte da grade de transmissão da TV Profissão. Passa em canais abertos, em TV universitária e também em canais fechados. Mas o objetivo do Educa Brasil é discutir possibilidades de empregabilidade. O Educa Brasil, produzindo conhecimento, é feito de forma colaborativa. Eu sempre seleciono convidados que venham falar a partir da sua base de conhecimento e mostrar para você, para todos nós, que é possível ter novos rumos e novos caminhos a partir de uma ciência. E hoje, os meus convidados, sim, hoje é convidados no plural, dose dupla de convidados. Eu tenho 2 convidados hoje para falarem a partir da teologia. Quais são os caminhos da teologia? Então, esses 2 convidados, professor Adriano e o professor Rossi, Luciano, né, professor, eu sempre falo Rossi no final e esqueço o começo, mas são 2 professores doutores, né, professor Luiz Rossi, professor também Adriano, professores da área de teologia. Sejam muito bem-vindos ao Educa Brasil, produzindo conhecimento. Por favor. Obrigado, professora Dinamara, pelo convite generoso. É uma alegria muito grande participar desse programa, sobre a sua liderança e conversar sobre o mundo da teologia e aquilo que a teologia pode contribuir para a construção da sociedade brasileira. Olá, professora Dinamara. Olá, professor Rossi. Também estou muito feliz em poder estar aqui para participar dessa conversa certamente muito agradável e não tenho dúvida que será um momento em que nós cresceremos um pouco pessoalmente, profissionalmente, intelectualmente e a partir da teologia poderemos perceber diversas possibilidades para viver uma vida um pouco mais, vamos dizer assim, harmoniosa nesse contexto da sociedade em que vivemos. Que maravilha. Bom, hoje o Educa Brasil produzindo conhecimento com 2 convidados, 2 professores doutores e pesquisadores, né, da área de teologia. Então, você que está chegando agora no Educa Brasil produzindo conhecimento, se assente. Vai lá, reserve esse momento para conhecer um pouquinho mais da teologia. E como habitual, eu uso sempre a questão como exemplo. Os profissionais que estão aqui são selecionados, porque eles têm uma carreira teórica e prática. Então, as carreiras desses profissionais conduziram até o Educa Brasil. E agora eles são exemplos para outros jovens. Ou se você é pai, mãe e quer mostrar um novo caminho, ou se não, você quer ver uma nova possibilidade. Então, com esses profissionais e na sua construção de carreira, também aprendemos. Professor doutor Luiz Rossi, por favor, como foi a construção da sua carreira? Como que você chega no Educa Brasil hoje? Como que o professor Luiz Rossi consegue mostrar como foi a construção da sua carreira? Obrigado, professora Dinamara. É uma carreira que começou já, né, algumas décadas atrás, e tudo começou quando eu escolhi a graduação a ser feita, né, e eu fui fazer graduação em teologia. E quando eu fui fazer teologia, eu já tinha, né, já havia decidido ser um pesquisador ou um teórico da teologia. E desde então, a graduação, nos 5 anos que eu fiz a graduação em teologia, fiz em Londrina, eu já me preparava
para dar os passos seguintes. E é interessante que, quando eu estava na graduação, professora Dinamara, eu tive, assim, dois professores que foram referenciais na minha construção e que me ensinaram a pensar e a pesquisar desde a graduação. E um deles foi o responsável para que eu entrasse na área de pesquisa que eu estou atualmente, que eu fui buscar, então, a formação. Após a graduação, eu fiz mestrado em teologia também, numa faculdade em Buenos Aires, em teologia, mas com concentração em exegese bíblica. Após o mestrado, eu fiz o doutorado em Ciências da Religião na Universidade Metodista de São Paulo, e desse período todo, né, de formação, logicamente, já estava atuando como docente, né, como pesquisador. Lógico que, a partir do doutorado, a pesquisa se torna mais intensa, mais necessária, né, para poder gerar, né, uma produção de conhecimento com mais qualidade, mais relevância e também com mais inserção social. Após o doutorado, eu fiz um pós-doutorado em História Antiga, trabalhando militarismos no mundo antigo, mas sempre no mundo antigo ligado, né, à minha área de atuação desde a formação da graduação. Então, eu fiz esse primeiro pós-doutorado na Unicamp. E, alguns anos depois, eu recebi uma bolsa e tive o privilégio de passar um ano na Califórnia, nos Estados Unidos, e fiz um outro pós-doutorado em teologia. E hoje eu atuo, né, como professor, como tutor, junto à Uninter, na área da Escola de Humanidades, e, mais especificamente, nos cursos, né, que têm relação com a minha formação, ou seja, em teologia interconfessional, na teologia católica, e também na licenciatura em ciências da religião. E assim, desde então, né, como eu dizia, como eu me preparei, né, e eu foquei nisso, então toda a minha vida é dedicada praticamente ao exercício da docência, né? Então, é o exercício ou da sala de aula, ou da tutoria, ou ainda da produção de textos, de livros, de artigos para formação dos estudantes, seja na graduação, seja no mestrado, ou seja no doutorado. É um pouco é isso. Um pouco é isso, né? Professor Luiz Rossi, 2 vezes pós-doutor, né? Não basta ser uma vez, tem que ser 2 vezes pós-doutor, mas tem uma faceta sua que você não revelou, que é a faceta de ser um escritor, né? Um autor de muitos livros, né? O professor Rossi vai nos revelar aí quantos livros ele tem publicado, mas 2 questões, Luiz, antes da gente passar para o professor doutor Adriano. A questão de você nos falar quantos livros nessa sua carreira profissional você já escreveu, e uma outra situação, você disse assim, eu já tinha decidido que seria teologia. Essa decisão foi uma decisão sozinha? Foi uma decisão que a família ajudou? Foi uma questão de contexto social externo? Né? Gostaria que você, para terminar esse exemplo grandioso que você é, Luiz, doutor Luiz Rossi, né? Pode nos falar para mostrar para o público, né? O que fez, qual foi, por que a teologia? E quantos livros você já escreveu nessa caminhada? Então, eu passo a maior parte do tempo, o tempo que sobra, né, da sala de aula, eu passo escrevendo, lendo, pesquisando, né, o resultado disso foi a publicação, né, essa semana teve mais um desses títulos, entre os que foram publicados no Brasil e no exterior, são 138 livros, né, 138
38 títulos, né? E o que me levou a fazer teologia? Sem sombra de dúvida, foi uma decisão pessoal, né? Acho que é um pool, né? É uma resposta bastante híbrida. É uma decisão pessoal, de nível bastante pessoal, mas também do contexto em que eu vivia, né? É um contexto eclesiástico, né? E quando eu decidi isso, eu era um jovenzinho e fui fazer teologia num seminário, né? E a partir desse momento em que eu fui ao seminário, é que eu descobri essa minha faceta ligada, né, vinculada aos estudos que eu até então, confesso, eu não conhecia, né? Mas foi a partir desse momento em que eu cheguei no seminário e que eu comecei a fazer as pesquisas, os estudos acadêmicos na graduação, que eu fui de fato, né, despertado para a pesquisa. Então, acho que eu responderia assim, né? É um conjunto, né? Uma decisão pessoal, mas também esse contexto eclesiástico em que eu estava vivendo quando eu era jovenzinho. Muito obrigada, professor Rossi. Professor Adriano, como que foi a construção da sua carreira até você chegar aqui hoje no Educa Brasil e que tenha certeza, muitos jovens estão te ouvindo e estão aqui pensando, poxa, eu vou olhar esse caminho, vamos ver qual foi o seu caminho da sua construção de carreira, professor doutor Adriano. Perfeito, professora Dinamara. Bom, essa é uma questão muito interessante e falar sobre isso é bem relevante para mim, porque eu sou natural do estado do Pará, de uma cidade que fica aproximadamente 800 quilômetros da capital, de Belém. A minha cidade específica é Rio Maria, é uma cidade que tem aproximadamente 20 mil habitantes, então é uma cidade muito pequena. E eu tinha aproximadamente 14 anos de idade quando eu estava também num contexto eclesial, professor, dentro de uma escola dominical, e eu decidi que eu queria ser professor de teologia. Alguns obstáculos acabam vindo de imediato, né? Porque a questão da própria formação, eu não tinha como estudar teologia na minha cidade e nem em cidades próximas, porque não tinha de teologia nas cidades próximas e então dificultava um pouco. E depois também a questão familiar, né? A gente não tinha parentes, familiares em capitais, em cidades grandes, então isso dificultava. Mas eu estabeleci isso como projeto de vida, como objetivo na minha vida, e fui trabalhando com aquilo que eu tinha à minha disposição, né, aquilo que era possível. Até que deu tudo certo, eu consegui uma bolsa de estudos no Rio de Janeiro e fui, então, fazer graduação no Rio de Janeiro, em teologia. E mesmo em virtude desse projeto que eu tinha de trabalhar no ensino superior na área de teologia, eu sempre, sim, terminei uma etapa dos meus estudos e de imediato começava a etapa seguinte. Eu lembro que eu estava no Rio de Janeiro, fiz alguns processos seletivos para o mestrado, e a regra, o critério era sempre que eu ia para a instituição onde eu conseguisse bolsa de estudos. A instituição que eu fosse aprovado e eu conseguisse uma bolsa de estudo, então era para lá que eu ia. E eu fiz o processo seletivo para o mestrado numa instituição em Porto Alegre, fui aprovado, consegui bolsa e fiz o mestrado em Porto Alegre. E aí, em seguida, eu, esse mesmo critério, né, comecei a fazer os processos seletivos para o doutorado e, na verdade, eu fiz um único para o doutorado, que foi aqui no Paraná, foi aprovado e também consegui bolsa de estudos. Eu lembro que, na ocasião, o programa tinha 2 bolsas e nós éramos, acho que, em 18 candidatos e eu consegui ficar ali em segundo lugar, né? Então, assim,
isso, de certa forma, é o processo, foi um processo, e a partir daí eu começo, então, a trabalhar efetivamente no ensino superior na área de teologia, começo a trabalhar com pesquisas, e isso é muito interessante para mim, professor, porque a partir desse contexto mesmo do nosso programa, pensar a teologia como um caminho, né, para a vida profissional, mesmo num contexto, muitas vezes, em que não é tão favorável, né, num contexto, às vezes numa cidade pequena, às vezes tem alguém nos assistindo numa cidade pequena, numa cidade que não tem uma instituição de ensino superior, mas eu gostaria de deixar registrado aqui que a minha história, nesse contexto, é muito significativa, porque estabeleci um projeto e fui, a partir da teologia, que eu tenho alcançado muitos projetos de vida, muitos objetivos de vida. Professor doutor Adriano, com certeza você é um exemplo, né? Como o professor doutor Rossi é um exemplo também, mas essa questão que você crava, você muito jovem decide um projeto de vida, né? Quando nós olhamos hoje eu estou num ambiente de sala de aula, se vocês olharem o meu cenário, eu estou numa sala de aula. Na escola hoje do ensino médio, na educação básica, nós estamos falando de projeto de vida. Então, é necessário que esses jovens que estão lá, no ensino médio, nos anos finais do ensino fundamental, projetem, sonhem, né? O que eu quero ser? Aquela pergunta que nos fazem quando a gente é criança, o que eu quero ser quando crescer, é muito importante. Mas tanto o exemplo do Luiz, que é uma vida dedicada à pesquisa, porque ter 138 livros publicados, né? Ou se não, sair de uma cidade do interior, né, do nosso país e virar um nômade, né, professor Adriano, um nômade em busca da pesquisa e com um objetivo bem claro, eu preciso de bolsas para continuar meu estudo. Então, esta realidade não é a realidade sua, mas é de muitos brasileiros que precisam disso, né? A gente já falou em determinados momentos a importância das bolsas de estudo e dessa mobilidade social causada, né? E esse traçar, eu tenho um plano, eu quero dedicar a vida a estudar isso e viver também a partir disso. Então, são dois belos exemplos que nós temos hoje no Educa Brasil, né? Numa perspectiva de olhar a teologia, não com olhar, eu vou fazer teologia porque eu vou ser pastor, mas existem outras possibilidades, né? Se eu olho para o Luiz, ele é além da docência. O Luiz é um pesquisador, o professor doutor Luiz Rossi é um pesquisador, porque se você olha quantas pessoas têm 138 livros publicados, e não só no idioma português, né? Não só o Adriano com a trajetória de ter virado um nômade. O que isso mostra para o nosso telespectador? A necessidade de libertar-se também, né? Para conseguir meus sonhos, eu tenho que buscar. E não interessa o local, né? Eu tenho que buscar para conseguir os meus sonhos. Mas eu estou aqui hoje com dois doutores, pesquisadores, e nós vamos falar da diversidade religiosa, né? O Luiz é doutor em ciências da religião, que trabalha bastante com diversidade. O professor doutor Adriano também, sua pesquisa também versa sobre diversidade religiosa. E eu gostaria que nós falássemos um pouquinho, afinal de contas, o que é diversidade religiosa e qual é a possibilidade de trabalhar a partir desse contexto? Por favor, o Rossi ou o Adriano? Professor Dinamara, a diversidade religiosa é uma das maiores vantagens que um país pode ter, né? Um país com uma grande diversidade religiosa, por exemplo, como temos aqui no Brasil, isso traz uma vantagem cultural significativa para o crescimento da nação, para o amadurecimento, né, do brasileiro e da brasileira, porque ele pode ter contato explícito, natural, com uma diversidade grandiosa de cores religiosas, as mais diferentes possíveis, que contribuem para a construção da identidade brasileira, do brasileiro e, logicamente, da identidade nacional. Quer dizer, a diversidade religiosa nasce justamente desses espaços, né, desses espaços sociais bastante bem localizados, onde grupos
naturais ou não, se associam a determinadas expressões religiosas e constroem, né, ali o seu itinerário, constrói a sua identidade confessional. Isso no Brasil, professora Dinamara, é razoavelmente recente, né, na história brasileira. Os sociólogos da religião chamam isso, né, de campo religioso, né, uma expressão bastante significativa para mostrar como é que o campo religioso brasileiro é muito fragmentado no sentido que ele é bastante dividido e há espaço para todos os grupos confessionais. Por que eu digo que é recente? Recente porque até um pouco mais de 100, 150 anos, o campo religioso brasileiro era majoritariamente ou absolutamente cristão católico romano, né? E a partir do momento em que as missões protestantes ou grupos de imigração chegam no Brasil, esse campo religioso majoritariamente, né, católico romano, passa a se fragmentar, né? Quer dizer, as pessoas não nascem mais no Brasil como católicos, mas eles podem nascer, né, em outros espaços religiosos. Isso vai trazendo, né, ou traz para o Brasil, né, uma beleza que até então não havia, né? Porque sim, essas expressões religiosas são também expressões culturais, né? E não é incomum, por exemplo, grandes empresas, né? Aqui no Brasil isso já começa a acontecer, mas também acontece com muito mais intensidade no mundo corporativo americano, em que as empresas, ou os CEOs das empresas, contratam pessoas, homens e mulheres, de diferentes culturas, diferentes religiões, por conta desse hibridismo cultural, porque eles e elas, vindo de diferentes culturas religiosas, têm diferentes percepções da realidade, diferentes percepções dos problemas, dos casos, né, dos cases que estão que envolvem a empresa. E aí, então, essa multiplicidade de olhares diferentes, distintos, diversos, vindos de mundos completamente equidistantes, acabam favorecendo, acaba criando uma vantagem competitiva bastante acentuada para essas empresas, né? Então, eu quero crer que a diversidade religiosa promove, ou ajuda a promover, né, quando bem estimulada, ajuda a promover uma construção identitária de um povo com uma performance muito, muito maior, muito melhor do que se ela fosse única, se ela fosse restrita a uma única percepção, uma única narrativa, a uma única história, né? A diversidade religiosa, portanto, a meu ver, ajuda nesse processo, né, de perceber, né, que a sociedade brasileira, o campo religioso brasileiro, por ser diverso, permite que nós tenhamos condições melhores de analisar quem somos enquanto seres humanos, mas também de analisar o que é a sociedade, para onde a sociedade nos leva, e também para que, dentro dos espaços de empregabilidade onde nós estamos, tenhamos condições de olhar de maneira diferenciada para o mesmo problema e caminhar em busca de possíveis soluções para esses problemas ou esses conflitos que, porventura, possam existir. Bom, o professor Luiz Rossi aí nesse magistral fala, nos lembra muito bem, somos um Estado laico, né, desde 1890, mas mesmo depois da questão de um Estado laico, ainda tinha uma predominância da questão da doutrina católica, apostólica romana, né, somos cristãos. Mas o Luiz colocou uma questão muito importante, que essa diversidade das doutrinas possibilita olhar o mesmo objeto
né, e ver a partir de diferentes óticas. Porque, querendo ou não, as doutrinas, né, possibilitam um olhar diferente a partir de um mesmo objeto. Eu vou deixar o professor Adriano agora também fazer a sua contribuição acerca da questão da diversidade religiosa e o que o professor compreende o impacto da diversidade no mercado de trabalho. Até porque, num outro momento, vamos falar que essa diversidade possibilita ao brasileiro ter, por exemplo, festas que geram mercado de trabalho, que se nós não fôssemos Estado laico, nós não teríamos. Mas, por favor, professor Adriano. Perfeito, professora Dinamara, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho também sobre esse tema. Bom, como a professora Dinamara bem destacou, né, o Brasil, nós temos muitas festas religiosas e dois aspectos que a professora Dinamara destacou que são importantes de observar, tanto a questão, né, da laicidade do Estado, e é exatamente isso que eu acho que vale a pena refletir, porque quando nós pensamos na laicidade do Estado, é basicamente pensar que a religião, a laicidade é um esforço, né, do legislador, no artigo 19 da Constituição, no sentido de excluir a influência da religião no Estado, mas não de excluir a religião do Estado. Quer dizer, o que é que o legislador pretende com o texto constitucional? O legislador quer evitar que o Estado tome decisões com base na influência de uma determinada tradição religiosa. Quer dizer, por um lado, o Estado não pode intervir diretamente em questões especificamente religiosas, e, por outro lado, as religiões também não podem interferir em questões especificamente do Estado. Então, é importante fazer essa reflexão, porque, como nós bem sabemos, nós temos, então, por um lado, no Brasil, e essa é a razão, professora Dinamara, pela qual nós temos diversas festas religiosas estabelecidas, inclusive, no nosso calendário. A população brasileira é majoritariamente religiosa. Se a gente considerar os dados de 2010, 64%, professor Rossi, ainda são católicos, né? A população católica ainda é uma população, ainda no sentido de que ainda é uma população majoritária, no sentido do Estado brasileiro, 22% aproximadamente de evangélicos, e aí você tem 86% da população brasileira que pertence a uma única tradição religiosa. Quer dizer, aí depois, se a gente considerar as religiões, o islamismo, o judaísmo, as religiões afro-brasileiras, espiritismo, quer dizer, são religiões que têm poucas pessoas comparadas ao cristianismo, mas, por outro lado, a Constituição, a mesma Constituição que garante a laicidade do Estado, garante de maneira ampla a liberdade religiosa. E aí, quando nós pensamos na sociedade brasileira, isso é muito importante. Por quê? Porque a partir dessa diversidade religiosa já constatada na sociedade brasileira, nós precisamos privilegiar, precisamos valorizar, precisamos respeitar as tradições religiosas, as escolhas existenciais que as pessoas fizeram para seguir seus caminhos a partir de uma tradição religiosa. E isso, do ponto de vista profissional, professor Dinamara, é muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, ainda acontece no Estado brasileiro, lamentavelmente, exclusão de algumas pessoas em virtude de suas tradições religiosas. Quer dizer, algumas empresas, de maneira absolutamente equivocada e inconstitucional, estabelece critérios religiosos privilegiando determinados grupos religiosos para a contratação. E aí, veja,
Aconteceu um caso, professora Dinamara, muito curioso no estado do Rio de Janeiro, por ocasião em que um determinado candidato era governador do estado do Rio de Janeiro, e o Estado realizou um concurso público para selecionar professores do ensino religioso. E aí o que aconteceu? O edital, ele trazia como um dos critérios que os candidatos deveriam ser de tradição cristã. Quer dizer, o edital, assim, absolutamente equivocado, um absurdo. Por quê? Embora nós temos, né, a maioria da população brasileira cristã, é uma maioria expressiva, né, 86% aproximadamente, mas isso não significa que o cristianismo tem que ter privilégio, tem que ter influência em determinadas decisões do Estado. Nem o cristianismo, nem nenhuma outra religião. E por isso, quando nós pensamos no tema do ensino religioso, é muito interessante pensar, e aí eu vou finalizando, essa questão do mercado de trabalho tem que ser muito bem refletido, professor Dinamara, principalmente no nosso país, porque é um país, como nós falamos, a população é majoritariamente religiosa e nós temos grupos religiosos minoritários, que muitas vezes acabam sofrendo consequência de determinadas decisões, inclusive do Estado. Então, esse é um aspecto que nós devemos sempre incentivar. A Constituição Brasileira de 1988 garante ampla liberdade religiosa, diversidade é um fato estabelecido na sociedade brasileira, e nós precisamos trabalhar para que a educação possa cada vez mais proporcionar pessoas conscientes da sua responsabilidade, que possam respeitar o outro, independente da sua religião, e até mesmo aquelas pessoas que não têm nenhuma religião. Agora eu pergunto aos dois pesquisadores, né, que são da área de ciências da religião e que pesquisam a questão da diversidade religiosa. A nossa diversidade religiosa, que vem já posta desde 1890, ela garante ao brasileiro, né, além, por exemplo, isso que o professor Adriano falou, é uma afronta. Né? Nós não podemos pegar apenas na questão cristã, na doutrina cristã, com os protestantes e com a Igreja Católica e esquecer os demais, né? Existem diferentes doutrinas. Mas esse Estado brasileiro laico garante uma diversidade também para o nosso país, de até possibilidades no comércio, no emprego, né? Por quê? Além de você ter profissionais que podem olhar o mesmo problema de várias óticas, de vários prismas dentro de uma empresa, mas também gera outras possibilidades. Eu, quando coloquei da questão das festas, é porque se você faz uma festa de São João, vou pegar aqui da doutrina católica, né, apostólica romana, se você faz uma festa de São João, não é só uma festa de São João, né? Porque ele tem o vendedor disso, tem o vendedor daquilo, tem aquela pessoa que faz roupa, tem todo um movimento para ter aquela festa. Agora, se nós não somos um país de diversidade religiosa, por exemplo, quem sabe essa festa não aconteceria. Nós não teríamos essa expressão da cultura de um povo, da expressão da sua fé, e não teria o movimento de muitas profissões em busca dessa festa religiosa. Então, quando nós olhamos, e talvez o telespectador nem perceba, a importância de um Estado laico, né? De um Estado que garanta a diversidade religiosa. Porque, sim, essa mudança pequena na legislação, que é a troca de um conceito, muda e tem um impacto muito grande dentro da nossa vida. O que mais nós podemos ter da diversidade religiosa se nós pensarmos assim, estudei teologia, estudei ciências da religião, para além da docência. No que mais? Para além da docência e de ser um pesquisador. Quais são os meus espaços de trabalho, de atuação a partir dessa ótica? Eu penso que tem algumas possibilidades, professora Dinamara, além da docência, da pesquisa, na qual eu e o professor Adriano estamos mais inseridos, né? Acho que uma das possibilidades
muito assim latente no Brasil, é justamente ligada, não a festas religiosas, mas eu diria assim, ligada ao turismo religioso. Né? Então, é um bom espaço, né, para empreendedores, né, religiosos, dada essa grande diversidade, não só de santuários, de santuários católicos, santuários cristãos existentes no Brasil, mas também de muitas outras possibilidades ligadas a outras expressões religiosas, né? Como, por exemplo, lá em Foz do Iguaçu, que tem um espaço belíssimo ligado ao mundo islâmico, né? Ou outros templos, né? Templos budistas espalhados pelo Brasil, de magnífica obra artística, que também são espaços de visitação, de peregrinação. E pessoas bem formadas nessas tradições, por exemplo, né, em licenciatura em Ciências da Religião, né, como oferecida por nós, né, na Uninter, fornece essa bagagem, essa instrução, essa construção intelectual que ajuda, que leva a conversar com as diferentes tradições, respeitosamente com as diferentes tradições e identidades religiosas, e permitiria, então, empreender nesse espaço do turismo religioso que só vem crescendo no Brasil, né? Que há cidades no Brasil que vivem basicamente da exploração do turismo religioso. Uma outra atividade também possível, né, além da docência, da pesquisa, seria a atuação que existe também no Brasil, talvez não com grande intensidade, mas existente, do trabalho como capelão, né, seja em hospitais, seja capelão do Exército, que é uma atividade que precisa de formação também teológica, né? E por fim, né? Eu diria, né? Eu diria que também, né? As escolas religiosas, principalmente, né? As escolas religiosas precisam daquilo que nós chamamos de pastoralistas, né? De pessoas bem treinadas, bem formadas, que possam fazer as tratativas, né, da espiritualidade, da condução da espiritualidade dentro dessas escolas, notadamente confessionais. Nas escolas públicas, né, algumas escolas oferecem, né, a disciplina de ensino religioso, né? Então, é possível, né, os formados em teologia, em ciências da religião, fazerem o concurso, ou o famoso PSS, e assumirem também as disciplinas de ensino religioso. Professora Adriana, não sei se você quer contribuir nessa fala do professor Rossi, quer mostrar a sua ótica. Só uma observação, o professor Rossi trouxe aí já excelentes oportunidades, possibilidades de trabalho a partir da teologia. Você comentava a respeito das festas, e o professor Rossi também destacou a questão do turismo, e eu estava lembrando aqui do meu estado, né, onde acontece o Círio de Nazaré. E é muito interessante como um evento daquela magnitude movimenta, né, a capital, movimenta o estado, movimenta o país, porque acaba que pessoas de todas as regiões do país vão participar da festa. A capital do estado fica muito movimentada, igrejas, enfim, empresas de Belém acabam, de fato, se envolvendo diretamente com o evento, né? O país acaba se envolvendo. Então, é muito bem destacado, e aí, só acertando, eu vejo também com muita possibilidade, professor Rossi, de maneira muito positiva, e assim, de maneira ampla, né, a partir
das DCNs do ensino religioso chegaram aí, num tempo não muito recente, e o ensino religioso, de fato, eu queria só reforçar isso, porque, e esse ensino religioso, professor Dinamara, inclusive nas escolas confessionais, como o professor também destacava, é muito importante que seja um ensino religioso que apresente a contribuição cultural das religiões para a sociedade, que mostra como que as religiões contribuem, inclusive religiões de matriz afro-brasileira, enfim, a importância das religiões para as culturas. Não seja um ensino religioso para catequizar as pessoas, né? E aí nós não estamos nos colocando contra, né, a escola dominical, contra a catequese, né? O espaço da escola dominical é a comunidade, é a igreja. A escola é sempre um espaço de construção, de conhecimento, de aprendizagem, de relacionamento que respeita o outro. Não, essa tua fala, professora Adriano, aqui no Educa Brasil, o professor Rossi falou do ensino religioso dentro da escola confessional ou não, é uma fala muito importante. Até para que o público do Educa Brasil, produzindo conhecimento, compreenda a partir de profissionais que de fato pesquisam, que o ensino religioso nas escolas, seja ela confessional ou não, é diferente da escola dominical, é diferente da catequese que acontece. Quer dizer, o ensino religioso é como disse o Adriano aqui, né, o professor doutor Adriano, ele vai mostrar a cultura, vai mostrar o povo, vai mostrar a fé a partir de várias doutrinas e não centrada numa doutrina. Por favor, podemos compreender dessa forma? Perfeitamente, professor Dinamara. O ensino religioso é exatamente essa contribuição cultural que as religiões trouxeram para a sociedade ao longo dos anos, né? Sabemos da importância das religiões no processo de desenvolvimento de muitas culturas. As religiões trazem na sua essência contribuições significativas, relevantes para a sociedade, e é isso que nós precisamos apresentar para os nossos alunos na educação básica, para os nossos alunos no ensino médio, no ensino superior. E aí, repito, né, de novo, a escola não é o espaço de catequizar, de ensinar as nossas doutrinas, as nossas catequeses, as nossas escolas dominical têm o seu espaço privilegiado nas comunidades religiosas. Que bom, que maravilha. Bom, professor doutor Adriano, professor doutor Rossi, vocês estão no Educa Brasil produzindo conhecimento. O Educa Brasil é um programa que faz parte da grade da TV Profissão. A TV Profissão passa na NET e em canais abertos. E o nosso objetivo é discutir possibilidades de empregabilidade, possibilidades de conhecimento, ou ainda desvendar, mostrar para o nosso telespectador, que é participante desse programa, que quando você estuda determinada temática, você não pode ficar só com aquilo que aparece assim, ó, no senso comum. É por isso que pesquisadores como vocês estão aqui no Educa Brasil, produzindo conhecimento. E o que mais podemos aprender a respeito de diversidade religiosa? Que curiosidade vocês têm para nos mostrar? Como isso era no passado, como vocês veem isso no presente, a gente já falou um pouquinho, né? E qual é a perspectiva de futuro que vocês têm acerca da temática da diversidade religiosa, não só no nosso país, mas no planeta? A diversidade religiosa, Dinamara, sempre existiu na história assim, grosso modo falando, né? Se recuamos, né, na história antiga, os vários tipos de manifestações religiosas estavam presentes, né? Por isso, assim, acho que a grande lição que nós podemos ter, o grande aprendizado que nós podemos ter nesse grande campo religioso fragmentado, diverso, é aprender a arte do diálogo, da tolerância, do respeito e do aprendizado mútuo a partir de um outro mundo, de um outro modo de olhar a vida, de pensar a vida e de dar sentido
a vida, né? Nós só temos um planeta, né? E somos só um povo. E por isso, a riqueza da diversidade permite que nós tenhamos melhores condições, né, de cuidar do planeta e cuidar também uns dos outros. Qual é o futuro da diversidade? Eu penso que a civilização só tem futuro se aprender a respeitar os espaços culturais, de cultura religiosa dos outros. Né? Quando não há o respeito pela identidade do outro, é porque nós mesmos não conseguimos respeitar a nossa própria identidade. Né? A identidade religiosa de um indivíduo é, antes de mais nada, construída a partir do respeito, pelo profundo respeito da identidade dos outros. Qual é o futuro? O futuro da diversidade religiosa é o diálogo, é a percepção de que metas narrativas, né, devem ser deixadas de lado e a gente precisa pensar em micros discursos, né, em micro percepções, ou aquilo que a história nova, a história diz da história das migalhas, a história daquilo que é micro, a história daquilo que é pequeno, né? E a partir da construção da sociedade, a partir do micro, a gente tem condições de viver um espaço macro mais solidificado, mais justo, mais equitativo, mais solidário, mais fraterno. Essa questão do micro, né, professor, a diversidade, e nós só conseguimos realmente o R de respeito, que é tão importante, na compreensão do micro, né? É cada ser humano com a sua particularidade, na sua formação. E para nós chegarmos nesse futuro que nós almejamos do respeito, é uma mudança de micromundo, de olhar cada ser, de olhar cada história, para conseguir compreender, né? Quer dizer, o lugar do outro também é o meu lugar. Então, professor Adriano, o que mais podemos aprender a respeito de diversidade religiosa? Perfeito, professor Dinamarca. Eu quero também destacar o meu otimismo em relação à questão da diversidade religiosa para o futuro, porque nós vencemos muitos contextos religiosos autoritários, contextos totalitários, contextos religiosos intolerantes. Existem muitos contextos, existe muita intolerância, evidente, existe muita intolerância religiosa, mas nós superamos muitos contextos, inclusive no Estado brasileiro. Se a gente quiser pensar o Ocidente, nós superamos muitos contextos autoritários, contextos religiosos absolutamente autoritários. Então, em relação a essa questão, eu sou muito otimista. E o professor Rossi destacava o diálogo, e eu gosto muito dessa perspectiva do diálogo. Eu acho que mais do que o diálogo, ele tem que também nos ensinar, professor Renan, ou pelo menos aguçar, desenvolver a nossa capacidade de ouvir. Né? E aí eu lembro sempre, sempre, sempre do grande e querido Rubem, que gostava de dizer que as pessoas gostam muito de fazer curso de oratória. Né? E ele diz assim, as pessoas têm que aprender a fazer curso de escutatória. As pessoas têm que aprender a escutar mais falar. Isso é muito interessante, e principalmente do ponto de vista da diversidade religiosa, porque no momento que você para ouvir o outro, que pertence a uma tradição religiosa diferente da sua, às vezes, inclusive no ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho é um ambiente onde a diversidade religiosa muitas vezes é explícita, né? Porque você tem num contexto de uma empresa, às vezes pessoas de diferentes tradições religiosas junto, construindo junto, desenvolvendo suas atividades profissionais juntas, e ali você percebe o quão importante é escutar o outro, respeitar o outro, ouvir o outro com atenção. Às vezes eu tenho insistido nisso porque a intolerância religiosa, ela é consequência da falta de conhecimento, que muitas vezes atinge as pessoas. Quando você passa a escutar o outro, a ouvir o outro, a buscar entender o outro e suas práticas, você aprende, você cresce. Né? A sua identidade, ela não é fragilizada ou enfraquecida, ela é fortalecida.
Eu gosto de pensar que o outro que pertence a uma religião, o outro de diferente religião, de diferente cultura, ele não é um inimigo que eu tenho que vencer. O inimigo é aquela pessoa que, na verdade, é uma pessoa. O nosso inimigo é a intolerância, o nosso inimigo é a violência, o nosso inimigo não é a diversidade cultural, não é a diversidade religiosa. E aí eu vou mais uma vez insistir: o Brasil, enquanto um Estado que tem, garante ampla liberdade religiosa, tem espaço, para todas as pessoas. O Brasil tem espaço para cristãos, o Brasil tem espaço para islâmicos, o Brasil tem espaço para judeus, para pentecostais, para católicos, para as pessoas de religiões afro-brasileiras. O Brasil tem espaço para aquelas pessoas que não acreditam em nenhuma religião, para os ateus, para os agnósticos. O Brasil tem espaço para todas as pessoas. Eu diria que a sociedade brasileira não tem espaço para violência, para intolerância, para essas atitudes mesquinhas, medíocres, pequenas, que não promovem crescimento, não promovem amadurecimento. E é a partir do respeito, a partir da capacidade de dialogar e de escutar o outro com atenção, que certamente nós vamos continuar avançando e superando contextos religiosos intolerantes, superando violências movidas a partir da religião, construindo uma sociedade onde a dignidade da pessoa humana seja aquilo que mais nos importa, no sentido de promover. Maravilha, professora Adriana, é isso mesmo, né? Acho que não só na nossa Constituição, mas o povo brasileiro é um povo em que a violência e a intolerância a gente tem deixado de lado, né? E isso é muito importante enquanto nação, né? Esse R de respeito precisa prevalecer cada vez mais. Nós não temos só a questão de objetivos do milênio, nós temos uma questão de uma cultura de um povo. Mas aí, então, nós vamos rumar para os últimos minutos aí da nossa fala. Dentro do escopo da diversidade religiosa, a gente viu, principalmente nos últimos anos, a proliferação de muitas igrejas, de muitos espaços, né? Claro que ainda existe uma predominância cristã, né? Como disse o próprio professor Adriano, nós temos aí 86% da população brasileira que se diz cristã, né? E depois tem as outras religiões, né? Que daí tem a afro-brasileira. Me parece, ao olhar do senso comum agora, que a ampliação das igrejas, ela hoje está mais habitual, que você anda e tem uma igreja, você tem diferentes espaços, mas você vê poucos espaços de outras doutrinas, que não seja da cristã. Ou é um olhar de senso comum de quem não está observando a realidade mesmo? Não, eu acho que a percepção, professora Dinamara, está coberta de razão, porque a igreja cristã, ela tem um apelo, que eu diria assim, acentuadamente proselitista, né? E então ela vai ao encontro, né? Ela vai ao encontro das pessoas, que todas as pessoas que são diferentes da cultura religiosa delas, é um elemento para ser convertido, né? Para ser trazido do mau espaço para o bom espaço, né? E aí, então, por conta desse apelo missionário bastante intenso, né? Que não é tão intenso assim, né? Em outros grupos religiosos, né? Leva, né, uma proliferação das igrejas mais acentuadamente, né, nos novos movimentos religiosos, né, nas igrejas autônomas ou no neopentecostalismo ligado ao mundo protestante, do que em outros espaços do cristianismo, né? Já nas outras grupos religiosos, essa tendência missionária proselitista é bem menos intenso, né? Bem menos recorrente, e por isso o crescimento deles, né, desses grupos, não é tão notório, né, quanto se pode ver nos grupos brasileiros ligados ao pentecostalismo ou principalmente ao neopentecostalismo.
sei se o professor Adriano quer comentar. Então, professora, perfeito. Acho que é isso mesmo. O professor Alves destacou muito bem, né? Acho que a chave de leitura é o proselitismo, né? Que está muito assim na natureza da religião cristã. Como alguém disse que a evangelização, né, José, é da natureza da religião cristã. Então, essa vontade de converter os outros, isso acaba fazendo com que a igrejas surjam todos os dias igrejas novas, igrejas abrem. O que efetivamente não vai acontecer em outras religiões, em religiões menores, que geralmente têm outros projetos, têm outros propósitos. Eu acho que acaba sendo em virtude da natureza mesmo de cada tradição religiosa, e isso acaba impactando. O cristianismo, desde sempre, tem essa natureza evangelizadora ou proselitista. E de pregar a sua verdade, né, Adriana? A partir do momento que ele abre, ele de pregar a sua verdade. Bom, nós vamos para os momentos finais do Educa Brasil, produzindo conhecimento, hoje aqui com os meus nobres colegas, mas principalmente 2 grandes pesquisadores que aceitaram vir no Educa Brasil, né? Professor doutor Adriano, né? E o professor doutor, pós-doutor Luiz Rossi, né? Aí com seus 138 livros já produzidos, né? E uma vida dedicada à carreira acadêmica. Bom, professores, nós vamos conduzir para os momentos finais. Eu sempre tenho um momento glossário, que é aquele conceito que, quando falamos de diversidade religiosa, a pessoa tem que saber. Então, eu gostaria que vocês finalizassem a fala de vocês e a saudação final, e também deixassem esse conceito da diversidade religiosa, que a pessoa precisa saber quando fala de diversidade religiosa. Por favor, um dos dois. Eu definiria assim, diversidade religiosa é ver o mundo colorido, é não ver o mundo cinza ou apenas de uma única cor, a cor que você mais gosta. Né? Não adianta passar a vida toda usando um óculos com lente amarela, ou lente vermelha, ou lente branca, ou cor-de-rosa. É necessário ter um olhar caleidoscópico, né? Um olhar de arco-íris, para poder ver, enxergar a diversidade religiosa, a diversidade humana, a diversidade que cabe, né, a todos nós seres humanos. Perfeito, professor Rossi. Bom, para a gente concluir, professor Dinamário, eu quero então agradecer o convite, o gentil convite para participar do programa e poder conversar um pouquinho sobre esse tema, sobre a teologia, sobre a nossa vida. Uma conversa de fato muito agradável. E todas as vezes que eu penso em diversidade interreligiosa, eu tenho trabalhado com essa questão do diálogo e com essa questão da escuta. Assim, e não apenas a questão do ouvir, porque muitas pessoas... Eu gosto da escuta, porque escutar é ouvir com atenção. E eu acho que é isso que nós precisamos quando a gente pensa na diversidade religiosa. Sabe? É a capacidade de ouvir o outro com atenção, com interesse. Sabe? Eu acho que falta isso, professora Dinamara, no contexto religioso, e eu penso especialmente no nosso contexto religioso brasileiro, e eu vou dizer ainda para delimitar ainda mais. A gente sabe, eu e o professor Rossi, a professora Dinamara sabe também, que existe no Brasil um conflito entre católicos e evangélicos, por exemplo. Ou seja, isso se dá simplesmente pela dificuldade, muitas vezes, de escutar o outro. Né? E imagino que isso acaba gerando uma consequência para pensar essa relação nossa, cristãos, com pessoas de outras tradições religiosas. Nós vamos superar isso a partir do momento que nós desenvolvemos um pouco mais a nossa capacidade de escuta, escutando o outro com atenção, com interesse, aprendendo, crescendo, e como disse o professor Rossi, vendo esse mundo de maneira colorida como, de fato, ele é. Muito obrigado. Essa fala, tanto do professor Rossi como do doutor Adriano, né, 2 doutores aqui comigo, discutindo a questão da diversidade religiosa, ter a capacidade de ver e escutar o mundo a partir de vários olhares, né? De várias lentes, né? Que binóculo você olha o mundo, né? Então, que lente você está olhando o mundo? Não quer dizer o estabelecimento
não só de verdades transitórias, não é isso, de que não existe uma verdade, mas que você pode olhar o mundo a partir de vários prismas, de diferentes cores. Então, realmente, a diversidade como é você abrir uma caixa de lápis, né? Se ela tivesse uma cor só, como seria o seu desenho? Então, uma linda metáfora exposta aí pelos dois, e a questão da escuta ativa, né? Não é só ouvir, mas você está escutando, você está prestando atenção para que você possa conversar com a outra pessoa, né? E esses dois recados não é só para uma questão de diversidade religiosa, não é a temática da diversidade religiosa, mas é para a vida, né? Eu estou realmente escutando o meu pai, minha mãe, ou o meu marido, a minha esposa, essa pessoa que vive comigo, para que eu possa conversar com ela a mesma conversa, porque às vezes um fala A e o outro fala C, né? E quer ver sempre só com a cor do seu lápis e não com o lápis da outra pessoa. Então, se colocar no lugar de uma outra pessoa para estabelecer novos diálogos. Mas nós falamos hoje no Educa Brasil de diversidade religiosa. Talvez você nem perceba, né, que um Estado laico, esse movimento que nós temos de várias doutrinas no nosso país, não só o cristianismo aí com católico, apostólico, romano e as igrejas protestantes, mas as diferentes doutrinas, né? As afro, né? O islamismo, as diferentes doutrinas que nós temos no nosso país, te possibilita também enxergar e perceber o mundo e ter um mercado de trabalho para atuação diferente. Ou seja, o Brasil é essa caixa multicor exposta pelo professor Rossi. A todos que participam do Educa Brasil, muitíssimo obrigado. Aos meus nobres colegas doutores, muito obrigada por aceitarem dedicar o tempo de vocês para falar de diversidade religiosa. A você que participa do Educa Brasil produzindo conhecimento, o meu muito obrigada. E até a próxima semana. Tchau, tchau.